tarde, então sejam todos bem-vindos. Estou aqui com duas feras que vão palestrar e que já palestrou aqui no Contox. Então eu vou pedir um pouquinho para a doutora Ana primeiro se apresentar e contar um pouquinho da história dela e depois para o doutor Eduardo. Meu nome é Ana Paula Rosa, eu sou aqui de Cuiabá, sou cirurgiã bucomaxilofacial, formada aqui em Cuiabá, pós-graduada em vários lugares do mundo. Fiz pós-graduação em Campinas, na USP em São Paulo, eu estudei na Coreia, Bélgica. Eu tenho um trajeto aí de bastante estudo fora do Brasil e dentro do Brasil também. Sou especialista em harmonização orofacial, além de cirurgia bucomaxilo. E o meu forte é a cirurgia facial, é a cirurgia estética facial, todos os procedimentos de harmonização também, mas a gente foca mais em atendimentos cirúrgicos da face. Que legal! E você vai falar amanhã então, né? O meu tema de amanhã são os implantes de polietileno poroso. Aquele paciente que está cansado de fazer preenchimento de queixo, de malar, de ângulo de mandíbula, a gente tem esse recurso tecnológico hoje em dia de fazer uma harmonização definitiva. E é isso que a gente está trazendo. Que bom, obrigada, Ana. Agora outra fera, né, Eduardo? Uma fera também na gestão. Fica à vontade, Eduardo, de se apresentar, por favor. Vamos lá. Obrigado pelo convite. A Ana também está aqui. A Ana esqueceu um curso importante que ela fez aí. É verdade. Depois a gente fala disso. Mas meu nome é Eduardo Picanso, eu sou do Rio de Janeiro. Eu estou formado, não vou falar o tempo, porque não sei quando é que vão ver aqui, mas eu formei em 95. Então, de acordo com o ano que você veja aqui, você faz as contas. Mas hoje eu estou com 51 anos de idade, 29 de formado. E nesses 29 anos eu busquei desenvolver minha competência técnica em várias áreas da odontologia, da parte operacional. Então, me especializei em implante, endo, prótese, cirurgia sempre avançada, para eu ser um dentista com uma capacidade operacional de diagnóstico, principalmente, mais completo. E há 21 anos eu tenho um curso de mentorias para desenvolver competência e mentalidade empresarial, estratégica, empreendedora e gerencial para profissionais de saúde, principalmente, mas pode ser para qualquer pessoa, para que entenda como ter as liberdades que a gente sempre fala, financeira, geográfica, de tempo, em função da decisão de conhecer conhecer e desenvolver essas competências. A gente sempre alega que a gente não aprende isso, né? A gente não aprende isso porque a gente não decidiu fazer um treinamento para aprender isso. A hora que você decide aprender, você vai aprender. Então, a não ser que tenha algum problema cognitivo, mas não é isso que você fez na faculdade, você não tem. Então, a importância da autorresponsabilidade nas suas decisões e escolhas do dia a dia para você ter uma vida mais direcionada para objetivos que você acha importantes e sem deixar, aqui a gente não tem Zeca Pagodinho, deixar a vida te levar. Então, é uma escolha. Mas, quando você tem consciência das escolhas e das não escolhas, você entende por que você está onde você está hoje. Muito bom que você falou isso, né? Eu acho que a gente vem cada vez mais entendendo que as faculdades, tanto de odonto quanto de medicina quanto as outras partes da saúde, não vêm trabalhando em que são assuntos atuais, né? O marketing, a gestão, o fato de você saber precificar o seu custo, de ter o seu prolabore, são detalhes que eu acho que são importantes hoje em dia, né? O que vocês acham que são dicas valiosas para quem está no consultório, sentindo um cansaço já de não saber como melhorar essa operação? O que vocês acham que é importante? Pode começar, Ana. Então, eu sou professora universitária, né, dou aula na graduação e pós também, e eu sempre digo para os meus alunos que assim, a faculdade de odontologia, o objetivo dela não é ensinar ninguém a gerir. O objetivo da faculdade, nós estamos contratando aquele serviço para aprender odontologia. Quando você quer... E ela te dá uma noçãozinha de como montar o consultório e tal, mas a gestão, o marketing, são todas ciências, não tem como... nem é o objetivo da faculdade ensinar isso, a gente tem que desenvolver. E como o Picanso já disse, eu sou aluna dele, faço as mentorias dele, estou sempre nas lives, a gente sempre aprende um monte de coisa, não são poucas coisas não. E faz um diferencial imenso no nosso dia a dia quando a gente executa aquilo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem graduação, eu tenho 3 especialidades, 2 habilitações, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Eu me orgulho do meu currículo.
Mas isso aqui foi uma busca, porque eu nunca estava satisfeita, porque eu ficava perguntando, cadê? Onde que está o meu sucesso profissional? O mestrado vai continuar, vai colaborar, daí eu colaborava, daí o doutorado, aí é uma especialidade, aí é uma especialidade. Sendo que ninguém nunca me disse que eu precisava gerir aquilo que eu estava conquistando. E é isso, quando a gente se dedica à gestão, que a gente começa a administrar, a gente para de fazer curso técnico e começa a olhar mais a inserção da clínica, começa a olhar mais o financeiro. Eu era a pessoa que não sabia nem quanto tinha na conta, não aplicava dinheiro, não guardava nada e não pensava nos outros. Literalmente olhar o dinheiro, né? Realmente quem está olhando esse negócio. E a gente precisa parar com isso, de achar que é feio vender. Hoje eu estava conversando com uma colega, ela não pode me ver que ela fica, porque tá ruim, porque é isso, porque tá tudo ruim, porque o mercado tá péssimo. Gente, a gente tem que mudar o comportamento e ver, estudar o mercado, ver o que a gente pode fazer para poder melhorar, porque se a gente não faz, nunca vai acontecer, né? E a questão de comportamento e de dedicação, porque também não adianta comprar curso se não for realmente colocar em prática. É verdade, com certeza. Muita gente tenta até, mas colocar em prática, às vezes falta essa parte do exercício, né? E você, Eduardo? Bastante coisa, né? Mas a Ana Paula que me conhece, minha cabeça aqui já deu 180 voltas. Já. Bom, primeiro que eu concordo sempre que você fala, só que antigamente eu achava que a faculdade tinha que dar isso pra gente. Só que quando você começa a entender o que é um comportamento maduro, eu tenho que buscar um treinamento para os melhores. E dificilmente um empreendedor de alto sucesso, ele vai estar na faculdade dando aula disso, ele vai estar na empresa dele gerando lucro. Então, eu tenho que começar a entender de qual fonte eu quero beber conhecimento e entender que o conhecimento ele tem os 3 níveis, são os 3 níveis de qualquer negócio, que é nível operacional, nível gerencial ou tático e nível estratégico. Para cada nível, eu tenho que buscar a competência, a mentalidade e desenvolvimento. Para cada nível. A faculdade te forma para ser operacional. Então, minimamente, você estuda 5 anos de faculdade, algumas 4, algumas 4,5, 8 horas por dia, para desenvolver uma competência operacional. Quanto você se dedica para a competência gerencial e quanto você se dedica para a competência estratégica. Se não dedicar nada, você não vai ter resultado, porque você não merece ter resultado. O dinheiro não leva desaforo. O amadorismo ele não vai prosperar diante de pessoas que entenderam isso à base de comportamento pessoal. Eu entender que tipo de competência eu tenho que estudar, inclusive para escolher as estratégias de onde eu vou buscar as fontes de conhecimento e um modo de pensar diferente, porque não é sobre o que a gente vai fazer para montar a empresa. É sobre como cada pessoa dessa, cada mentor, vamos chamar assim, como é que ele pensa para falar o que ele fala. O importante não é o que ele fala. Só que a maioria que segue o modelo educacional brasileiro, que é a cultura do brasileiro, a maioria quer protocolos, quer cartilhas, quer scripts. Isso no operacional já é perigoso. Se você leva isso para o gerencial e para o estratégico, a gente perde a autenticidade. Se você pega, o Leandro mostrou na aula dele, um quadro da Mona Lisa. Cara, o quadro da Mona Lisa vale quanto? Vale um monte. E se você souber que é uma cópia, vale igual? Não vale. Então, quanto mais autêntico você tem consciência e intenção de ser a nível estratégico, para a mudança de mundo que você imagina, que você vem trabalhar isso no teu branding, deveria ter trabalhado na tua missão, visão e valores, que é onde começa a coisa começa em você ter uma ideia. Aí, o que é empreender? Empreender é um comportamento, empreender não é ser empresário. Empreender é base comportamental, de ter uma ideia, ter iniciativa, fazer um planejamento, ter iniciativa de execução e realizar. Você não empreender, comportamental. A partir daí nasce um empresário. E aí, mesmo que seja uma pessoa física ou jurídica, mas o comportamento e mentalidade, competência empresarial tem que ser desenvolvida a partir daí. No nível empresarial, o nível estratégico é o nível de competência do dono de uma função que você não pode delegar. Eu, como mão de obra, eu posso tirar, eu como mão de obra, eu vou estar no meu lugar, estou remunerando mão de obra dessa forma. Cada preço ele é feito por 700 de custo. Um deles é contratado para a mão de obra e não seja eu. Um deles é o lucro do dono.
Então, quem investe o dinheiro é o dono que faz jus ao lucro. Se eu for gestor também, eu me remunero como gestor. Eu tenho que ter tempo para ser mão de obra, tempo para gerir e tempo para ser um estrategista. Então, cada função dessa implica em competências para serem desenvolvidas, em mentalidade, e cada um trabalha de uma forma completamente diferente. O gestor e a mão de obra operacional trocam sempre o tempo por dinheiro. O estrategista não, que ele faz jus ao lucro. Então, se ele não sabe criar um negócio onde a percepção do valor seja mais alta, ele tem esforço de venda. A gente tem um exemplo claro disso se você pegar a Apple. A Apple, qual é o esforço de venda que o vendedor faz para vender? Ele tem técnica persuasiva, ele tem... Não tem nada, ele tira pedido. Porque o marketing está muito bem feito, com um público-alvo muito bem definido, e aí você trabalha o valor da marca de uma forma mais inteligente e coerente. Só que se você não trabalha bem no marketing, eu tenho que fazer mais esforço de venda, eu tenho que convencer, tenho que ter gatilhos. Então, eu entender como funciona cada pilar gerencial, para eu buscar as assessorias, para me ajudar na gestão de risco jurídica, na escolha dos regimes tributários que sejam mais econômicos para mim, na gestão administrativa, gestão financeira, gestão de marketing, gestão comercial, gestão de tecnologia e inovação, e dentro do operacional, ver quem vai executar isso. Então, essa visão sistêmica do negócio, dentro da tua vida, que está dentro da tua vida, eu posso separar a vida pessoal do profissional, eu começo a ter o discernimento de quais são as minhas prioridades que são alinhadas com os objetivos estratégicos de vida pessoal e profissional, e quando eu tenho isso muito bem alinhado, eu consigo ter foco e dizer não porque não está alinhado com a minha prioridade, que me faz perder tempo, que eu deveria ter feito um plano de ação para poder o meu objetivo acontecer. A gente tem algumas ferramentas que a gente usa lá no curso. A gente usa matriz SWOT, matriz GUT, matriz Eisenhower, 5W2H. E aí a gente consegue botar um plano de ação e o que não for alinhado, eu tenho que saber falar não. Então, essa mentalidade e o desejo de ter essa mentalidade, como se na prova de novo eu falo de resultado, eu não falo muito aqui. E aí, esse desejo de entender, ele parte a partir daí de uma decisão que vai mudar a forma como ele vê o mundo. Tá? Então não adianta querer, não adianta precisar. Quando eu vou em congresso, todo mundo me fala assim, Picanço, preciso muito do curso. Cara, precisar não precisa, mas o que te impede de apertar o botão e falar, cara, vou começar agora. Que isso é decisão. E é porque assim, a decisão, ela implica numa coisa, que é pagar o preço. E não é o preço financeiro. É o preço de você sair de uma zona de conforto e botar, você tá lá todo absoluto, você é doutor, pós-doutor, faixa preta, e você, um orgulho, se permitir entender que ela é faixa branca numa coisa, gera um desconforto, porque é uma área que você não domina, e principalmente a parte empresarial, gerencial, você tem que aprender a pensar no porquê que você está fazendo o que você está fazendo. Então, é um nível de conhecimento que ele entra diferente e é aplicado diferente. Então, se você não tem isso, e assim, entendeu que esse desconforto vai acontecer, só que você precisa de consistência para poder a coisa acontecer. Então, o pagar o preço é você alocar tempo que seja para alguma coisa, mas você escolheu, você vai trilhar esse caminho do mundo empresarial, e aí sim, entender que a formação empresarial não é gestão é parte tática dentro de um plano empresarial que é mais completo, mais abrangente. É ótimo que você falou isso, porque a gente entende muito as pessoas não organizarem o tempo delas para entender a produtividade delas, né? Então, acho que também tem um ponto-chave em tudo que você falou, de focar em algumas situações, a pessoa ainda não consegue sair do operacional, ficar no operacional em alguns momentos e entender a importância do momento estratégico, do momento de reunião de alinhamento de empresas, né? Assim, o cirurgião dentista, provavelmente os outros profissionais de saúde, pensam que assim, os boletos vencem. Sim. E se ele sair do bojo, se ele sair lá do operacional, ele não vai conseguir honrar os compromissos no vencimento dos boletos. Eu tive muita dificuldade em sair desse ciclo. É muito difícil assim, você pensar na hora que tem que guardar a segunda-feira de manhã e a quarta-feira à tarde para gerir. Hoje em dia eu tenho isso como regra. Segunda-feira de manhã eu não marco a agenda, eu fico sentada resolvendo, fazendo gestão, e quarta-feira à tarde a mesma coisa. Então, assim, ninguém me tira. Segunda de manhã é o melhor horário que eu acho até, porque é o maior cancelamento que a gente tem. Foi exatamente por causa disso que eu marquei a segunda de manhã. Porque na sexta-feira à tarde, quando ela se confirma, a agenda da secretária se confirma, todo mundo confirma. Segunda-feira de manhã, todo mundo confirma. Aí eu marquei a segunda de manhã
segunda e quarta à tarde, e ninguém me tira isso da minha agenda, e é onde eu faço a minha estratégia, onde eu analiso o meu financeiro, onde eu vejo, porque eu tento ver o meu negócio, eu vejo de cima. Aí eu tenho um sistema, num clique eu vejo vários indicadores, analiso esses indicadores, né, para ver qual é o próximo passo. Faço reunião com o marketing, com o jurídico, com o contador. É ali esses horários que eu marco para poder fazer tudo isso. E dá um diferencial, inicialmente, quando você sai daquele ciclo vicioso, é difícil, mas assim, com 2 meses, 3 meses, você já começa a ver a diferença no faturamento, você já começa a ver a diferença na organização, porque daí você para olhar assim, você faz o dia a dia. Você percebe onde está o gargalo, né? Orgulho, né? Olha que chique nessa Não, tem mentalidade. muito orgulho. Mas o importante é que a gente percebe que quando você se dedica, quando você entende isso, você sai daquela rodinha do ratinho de ficar só rodando no operacional e começa a olhar o macro, como você falou. Os indicadores são importantes, né? Porque até a gente vê tantos números e fala o que é importante ali. O que você acha, Eduardo, que são os números mais importantes talvez para uma clínica? São difíceis, né? Tem vários. Para cada tipo de clínica, você tem indicadores-chave, porque assim, eu vejo indicadores para cada pilar gerencial. Então eu tenho indicador da parte jurídica, da parte tributária, da parte administrativa. Assim, de uma forma macro, o faturamento, ele é um indicador, eu falei dele primeiro, porque ele não deve ser levado em consideração nunca isolado. Nunca. Se você não, hoje, eu tenho mentorados que faturam 1 milhão por mês, estão quebrando e vieram me procurar, exatamente por isso. Eu faturo 1 milhão por mês. E se você não entende a formação do preço de uma forma madura, você usa o software? Ela usa o software que eu criei, que é um software que faz a precificação com base em um monte de elementos que a maioria das pessoas não leva em consideração. E se você não leva em consideração, o teu preço está errado. Perfeito. A tomagem de Você está achando que é uma coisa... Porque assim, se você alimentar o software da forma correta, ele já vem com o software, ele já vem com as sugestões, tipo assim, uma gás, isso aqui, uma gás, instantâneo. Aí assim, naquele procedimento, ele já fez uma média de mínimo, assim, né? Quanto custa cada item, a fração? Aí você pode alterar aquilo ali no software e tal, mas assim, ele te dá uma visão clara do que é a apresentação. Você consegue ver se está tendo muito prejuízo. Nossa, eu vi vários procedimentos, eu estava tendo prejuízo imenso. Imagina, você só descobre que você vai ver a engenharia da atividade. Quando eu comecei a usar o software, o procedimento que eu mais tinha prejuízo, eu nunca mais fazia. Imagina. Então, assim, por isso que o negócio a estratégia você fica ligando contra correnteza ali, olha, o negócio. A gente encontra muitas pessoas que acham, ou que têm a impressão de que aquelas estratégias de Botox Day, estratégias de uns dias específicos de promoção, são os melhores caminhos, né? Eu hoje tenho formado talvez a minha imagem, o conceito disso diferente, e queria ver de vocês também, porque eu acho que é uma questão de ensinar o cliente também, né? Vocês devem trabalhar muito com isso, como ensinar o cliente para ele entender e dar valor para a gente. O que você acha, Eduardo? Primeiro que se você se posiciona, porque assim, você está se posicionando para atender que tipo de público? Busca qualidade ou busca preço? O primeiro ponto já muda completamente as estratégias de comunicação em relação a isso. Supondo que você está buscando um cliente que busca qualidade, você começa a trabalhar o Botox Day, você vai ter cliente que só vai querer ver quando é que o próximo Botox Day para ir, porque ele está iniciando o preço, ele não está percebendo a qualidade que você está colocando. Até porque vem lá, promoção, super desconto, né? Já vem essas negativas. Exato, só que quem é responsável por isso? Se ele fez essa cagada, ele merece ser desvalorizado, porque ele fez o esforço para isso. Ele não tem consciência, mas ele fez o esforço. Se você trabalha lá o Botox Day, no dia do Botox Day, você bota um DJ, você bota um canapé, você bota um pão seco, mas o preço é o mesmo. Você está gerando uma experiência por criar um Botox Day. E nesse dia você vai dar uma mini palestra, você vai fazer uma coisa diferente. Mas não tem preço diferente. O preço é o mesmo. Só que nesse dia vai ter uma experiência diferenciada. Então, quando eu começo a pensar como é o comportamento de compra do público-alvo, eu defino as estratégias, pode ser que o Botox Day seja uma estratégia boa ou não percebida. Então, eu estava falando ali fora sobre fazer pesquisa. Eu tenho que perguntar para o meu público o que seria uma experiência incrível, o que ele gosta, o que ele não gosta. E eu começar a pensar nas estratégias, porque o empreendedor,
na verdade, quando ele desenvolve essa mentalidade, ele estuda muito mais sobre o mercado do que sobre o seu serviço. E aí, quando ele estuda o mercado, e a grande maioria, sabe o que faz estudo do mercado? Nada. Então, como é que ela vai tomar uma decisão estratégica do qual a experiência se ela não pergunta nada para o mercado, ela não interage, ela não tem público-alvo? Não sabe nem quem é o público-alvo dela, né? É isso. Imagina, então, se a posição de quem está empreendendo, empresarial, é amadora desse nível, não dá para discutir uma coisa que é uma decisão estratégica sem não saber nem o que é isso. Então, é muito difícil, a gente não aprende isso, você nunca pagou um curso para fazer, você nunca quis investir tempo. A internet está aí para isso, né? Tem muita coisa na internet gratuita, né? Eu acabei de sair, era conselheira até do FTI de dezembro desse ano, era conselheira do Conselho Mato Grosso, Conselho Regional de Odontologia. Falar sobre ética. Por que é considerado antiético fazer botox? O que mais tem no Conselho Regional de Odontologia é processo de marketing por propaganda irregular do Botox Day. O próprio CRO detectou que fazer propaganda desvaloriza uma classe inteira. Então, assim, aí tem essa regra. Assim, a minha opinião, mas não é, que eu acho que o empresário que quer vender preço, que ele quer, que é importante para ele, o cliente dele é o preço, ele dá um jeito ético de fazer o Botox Day dele lá, sem falar Botox Day, ele tem as formas de comunicar sem infringir a ética, ele está escolhendo o público dele. Mas assim, tem que tomar cuidado com a ética de cada conceito. Aqui, nesse evento, no Botox Cuiabá, nós temos profissionais biomédicos, enfermeiros, temos dentistas, temos médicos, farmacêuticos, cada um tem o seu próprio código de ética. No código de ética odontológica não pode fazer Botox Day. E é justamente por isso, porque desvaloriza uma classe inteira. O Picanso dá um exemplo muito legal, eu não lembro se é no palestra dele ou de algum outro mentor do curso dele, que eu sempre dou esse exemplo, que é de como destruir um mercado. Você que dá, né? Que a ortodontia brasileira era utilizada como case de insucesso. Como que uma classe de profissionais fez para destruir o próprio mercado? Até meu marido, a gente sempre comenta, a gente tinha muitos amigos, os ortodontistas eram sempre aqueles mais ricos, que tinham as melhores casas, os melhores carros. E assim, foi muito... difícil, né? Muito difícil o ortodontia, né? Por conta do próprio homem. Por causa do próprio ortodontista. O ortodontista, um tinha um preço legal, o vizinho baixou o preço, o outro vizinho baixava mais um pouquinho, o outro baixava mais um pouquinho. Virou o que virou hoje em dia. Hoje as pessoas oferecem aparelho de graça e acabou com um mercado que era muito bom. Se cada player, se cada pessoa não pensar no próprio negócio e não pensar de uma forma macro, a gente vai destruir também a estética, a gente vai destruir a harmonização facial. Então, assim, todos nós temos que cuidar disso. Eu sinto mesmo isso, Ana, que você está falando. Eu acho que a harmonização facial tem vindo de uma demonização muito grande por conta de profissionais que fizeram algumas coisas muito vamos dizer, amadoras, talvez, ou talvez sem um foco na naturalidade, né? Com essas questões, a gente sentiu que teve uma demonização nisso, né? O que você acha? Assim, eu penso que a harmonização é um bebezinho. Assim, nós temos como especialidade da odontologia desde 2019. Claro que já era antes, mas assim, muitos produtos são novíssimos. Então, assim, é inegável dizer que a gente vai aprendendo com a certeira. Hoje, a harmonização, ela parte para um caminho da naturalização. Mas isso aí é um caminho que todo mundo que trabalha com estética, não é só dentista, não é só médico, não é só biomédico, que todo mundo da estética está percorrendo para ir para uma fase de naturalização, por causa dos casos, por causa dos cases de sucesso ali do passado. Sim, né? Sim. Então a gente usa menos material, a gente usa mais estímulo de colágeno. Então, assim, está partindo para uma mudança de mercado, então, né? Muda-se a cultura, muda-se os produtos, muda-se também a geração também, né? Nesse sentido, né? Legal. Eduardo, Picanso, né? Picanso, você acha... Pica pros antes. Você acredita que essa tendência do morto, né? Que a gente
viu no mercado, como foi se destituindo, você acredita que isso vem acontecendo uma mudança para o Horto também, para a gente fazer esse retorno? Continuam fazendo a mesma cagada. Imagina. Porque o que acontece? A falta de preparo empresarial faz com que, como você não entenda como cria valor percebido para o teu público, o teu único argumento é dar desconto. O teu único argumento é desconto porque você não entende comportamento de compra. Então, se entendesse, pararia com isso. Você pega as marcas de alto valor. A Apple tem desconto? Não é Black Friday. Você vai para a Disney 10 vezes, vai 11ª. Tem desconto? Não tem desconto. Marca de valor não dá desconto. Alguém perguntou qual é o desconto da Ferrari? Também, né? Então, quando eu entendo o que é o mundo empresarial, o que é o desconto, eu começo a entender isso. Mas eu tenho que querer aprender o que eu estou falando, que a gente eu ensino isso há 21 anos. Então, o comportamento do ortodontista, se ele entendesse o que ele faz e a mudança de vida que ele gera, o benefício que ele está gerando, ele venderia isso. E aí, na hora que eu vendo, ao invés de fazer uma plástica, eu faço uma técnica de ancoragem sempre, eu não sou orto. Eu falo para o paciente, olha só, você imagina uma rinoplastia, vou pagar 15, 20, 25 mil. Então, o que eu vou fazer através dos alinhadores é uma plástica dento-óssea de altíssima tecnologia através de aparelhos removíveis. Está valorizando o seu... E aí eu ancoro o valor do meu tratamento na plástica. Então eu tenho taxa de conversão de praticamente 100%. E eu vendo por um tipo talvez 3 vezes que um ortodontista vende. Porque eu entendo o mercado, eu entendo o que é a venda da oferta. Venda é conexão, relacionamento, estabelecimento de confiança. E quando você leva ela de consciência, ela vê valor e quer comprar. E aí tem, você dá uma hora sobre isso aqui, mas voltando ao falar do Horto. O Horto, como ele não buscou esse treinamento, não buscou, apareceu agora o alinhador. E aí ele fala para o paciente dele, ó, agora a gente tem Invisalign, ó, agora tem Invisalign, agora tem Invisalign. Só consegue valorizar. Na cabeça do cliente, quem tem valor? O Invisalign. Então ele está fazendo a mesma espiral descendente negativa que ele fez quando cobrava mensalidade, está fazendo com o Invisalign, tá falando, só que na harmonização é diferente. Porque a gente tem uma escala, eu também não vou ter muito para explicar aqui no podcast, mas quando você vende commodities, produto, serviço, experiência e obra de arte. Então eu dou uma aula, um tempão de aula só sobre isso. Então, o que é mais valorizado quando você se posiciona dentro da obra de arte? Um pouco antes disso, você vende uma experiência que está muito mais conectada ao comportamento do cliente, do cara. Antes disso, serviço. Antes disso, produto. Como é que o harmonizador que não aprendeu o que eu ensino faz? Ele vende uma seringa 1.000, 3 mil, 5 mil. Na cabeça do mercado, quem tem valor? A seringa. Sim. Quem posicionou como vendedor de produto? Ele, que não estudou venda. E ele fala que o problema está onde? Está no mercado. Você estudou no mercado? Não. Então, o problema de autorresponsabilidade, para mim, é o maior de todos. É o maior de todos. Autorresponsabilidade. E quando a gente trabalha, eu dei o exemplo hoje na palestra, se você é um dentista e você se dá uma nota de 0 a 10, 3 como endodontista, você pode fazer ender alguém? Não. Não pode. Você não pode. Então, para você fazer ender alguém, você tem que ser pelo menos um 8,5, 9 de nota para fazer ender alguém. Tá, aí você abre o negócio. 0 a 10. Quando você se dá como alguém que sabe tomar preço, alguém que sabe administrar, alguém que sabe gerenciar pessoas, alguém que entende da gestão de risco jurídico, da parte previdenciária, responsabilidade civil, ética criminal e trabalhista. O menino da CLT, né? O menino da CLT. Você entende sobre a parte administrativa, quando você entende 0 a 10 da parte administrativa, quando você entende da parte comercial, quando você entende da parte de marketing. Se você tem menos do que 8, 8,5, 9, você tem que fazer o quê? Não. Você tem que estudar para dominar isso, e ao dominar isso, você pede ajuda, aí você busca assessoria, porque, por exemplo, você é dentista ou não? Não. Sou gestão. Então, se eu contrato um endodontista, como eu sei fazer aquilo, eu sei se está bem feito ou não, você não sabe fazer. Então, se você não sabe da coisa, você fica refém de quem faz a coisa e relatório. É esse comportamento que eu estou batendo aqui. Eu, para delegar para alguém fazer e monitorar, eu tenho que entender o que você faz. Esse é mais desafio, né? Sim. Você tem que saber de tudo, então você tem que conversar com o contador, você tem que conversar com o advogado, você tem que conversar. Mas você aprendeu de tudo, não foi nem um pouco, aprendeu de tudo muito. Porque o tema filosofia é que não adianta você ser superficial e entender o básico.
A Ana, ela passou o meu curso completo, tá? São 300 horas. Eu dou profundidade que você precisa em todos os pilares gerenciais para que ela entenda. Deixa eu dar exemplo do meu imposto de renda. Claro. Por favor. Eu pagava R$18 mil de imposto de renda por ano. Quando chegava a época do imposto de renda, eu falava, meu Deus, já vai começar aquelas parcelas. Né? Assim, era parcela de mais de quase R$2 mil. Gente, só de entender, para conversar com o meu contador, assim, ó, entender, aí eu peguei e comecei a organizar meus documentos. Porque assim, o que ele fazia? O que o contador fazia? Ele fazia. Tudo em dia. Ele pegava o que eu mandava para ele, eu tinha preguiça de mandar, eu não sabia o que mandar, eu pegava e mandava o que eu achava que era e tal, mas quando eu resolvi me aprofundar nisso, eu posso fazer restituição. Todo ano eu tenho restituição. Ano passado eu tive, esse ano eu tive restituição. Então, assim, muda. Já estava falando de já se pagou só nisso. Já se pagou só nisso. É assim, quando a gente aprende a conversar com o advogado, por exemplo, eu tenho meus prestadores lá no consultório, na clínica, né? Até ele, o mindset tem que mudar, porque eu já deixei de ser consultório faz tempo. Então, eu tenho o setor jurídico, eu tenho o setor de marketing, eu tenho o setor do prestador de serviço, marketing jurídico e marketing, por exemplo, nunca dava certo com ninguém. Sim, gente, a partir do momento que você não dá certo com ninguém, é igual casamento. Se você casar 10 vezes... O problema é nosso, né? Nem sempre, mas assim, tem que parar e repensar se não são as atitudes, né? E eu vi que o problema era eu, não eram as empresas. Né? Então é muito fácil culpar o outro por uma falha que é nossa. A gente tem que se envolver, né? Como você está falando, se eu não sei o que delegar para o nosso marketing, como me posicionar com o nosso marketing, o que o marketing vai fazer de bom para a gente? Né? Se ele vai fazer talvez o mesmo que ele faz para todo mundo, e aí eu não me diferencio, não estou no momento posicionado. O que eu percebi aqui, por exemplo, eu não queria gravar vídeo, morria de vergonha, e o marketing queria que eu fizesse, aí eu arrumava uma desculpa sempre. Então assim, a partir do momento que a gente fica arrumando desculpas, e assim, você só vê o negócio crescer quando você se dedica em todos os detalhes. Não é só em não, assim, não pode deixar uma perninha sem existência, né? sem olhar. Então, parte muito das nossas atitudes, assim, de comportamento. Eu e meu marido, a gente conversa muito sobre isso. Ele também é dentista? Não, ele é advogado. É advogado, que bom. Advogado e não é o prestador que cuida da minha escola. Ele quer manter o casamento e não deixa. É melhor que seja outra, né? Perfeito. Gente, olha, eu agradeço muito. Queria, se vocês quiserem deixar uma última dica, o arroba de vocês, né? Onde achar talvez o seu curso, ou se você tiver algum também, por favor, fiquem à vontade. Então, o meu Instagram é Ana Paula Bucomaximo, e eu tenho o Instagram também da minha clínica, que é o Instituto Integre. Nós temos cursos voltados a todas as áreas da harmonização, inclusive especialização em harmonização orofacial para cirurgiões dentistas, que é uma especialização reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia. E é isso, estou aqui à disposição. Amanhã tem essa palestra, né? Amanhã tem a minha palestra, que são os implantes de polietileno postiço. Vai ser amanhã de manhã? De manhã, primeira palestra. Hoje, por isso que não pode ter festa hoje. Todo mundo vai vir cedo, porque eu não quero ficar sozinha naquele auditório. Vai estar cheio amanhã, com certeza. Por favor, vamos lá. Para você me achar, meu arroba, pode falar? Pode falar a brincadeira que eu falei antes? Vamos fazer um pina! Porque assim, meu nome é Eduardo Picanço, Picanço com C cedilha. Então a gente escreve com S, por favor, para me achar, é arroba Eduardo Picampo. Se ficar na dúvida como escreve, bota Eduardo Pica que me acha. Tem ponto no meio? Não, pica direto. E aí você me acha, então lá tem o meu site, que é eduardopicampo.com.br, e os projetos que eu tenho, que eu ajudo pessoas a fazer isso. Um chama Meu Consultório Ideal, que é esse curso que é o mais completo. Eu tenho um chamado Dentista Empresário. Eu fiz Dentista Empresário também. Você fez os dois? Então, ela fez os dois. O Dentista Empresário é um curso mais pocket. É como se fosse um curso compacto de formação empresarial. Eu tenho o Mastermind no Consultório Ideal, que é um projeto de educação empresarial continuada, tá? Só que ele é ao vivo, toda segunda-feira, às 7h30 da noite, para a gente ter uma continuidade. Então sempre tem uma temática central e a gente tem com aplicação prática para os alunos poderem aplicar ao longo da semana o que a gente falou. Muita gente faz no Consultório Ideal junto do Mastermind. Aí no outro dia da semana
faz uma consultoria, que ele é gravado online, e eu tenho um software que é o Self Manager, que é software que a Ana Lúcia, que eu desenvolvi, investi 4 milhões de reais que o odontologia me deu, para investir numa ferramenta para criar, tem prontuário, tem agenda, tem tudo, mas é uma ferramenta para quem de fato quer ter um consultório com os números na mão, mais organizado com o número na mão. É diferente dos outros, não dá nem para comparar. Tá? Então, tem ele é feito por dentista, né? Isso é A visão já. um dentista empresário. É. Um dentista empresário. E daí as funcionalidades dele É o que você precisa. É o que precisa. Então, gente, é isso. Tá? Um prazer poder estar contigo aqui e poder dividir um pouco do. Se a gente, eu falo sempre, se com o que a gente está falando aqui, a gente influenciar, ajudar uma pessoa, a gente move o mundo com isso. A gente ajuda uma pessoa por dia, a gente muda o nosso papel, o nosso legado. Que bom. E a sua foi hoje, né? Imagino que é maravilhosa. A da Ana a gente acompanha amanhã. Amanhã também vou falar um pouquinho sobre a experiência do cliente, né? No formato Disney, Eu vou de falar, marketing sensorial. Vai ser um pouquinho legal também. Trazer um pouco mais, às vezes, uma experiência nos consultórios, né? Que a gente sabe que precisa. Mas eu agradeço muito o Contox estar aqui com vocês. A gente tem mais que falar de gestão depois pessoal, falar de marketing, falar das coisas para a gente cada vez mais envolver o mercado inteiro, né? Não é só os dentistas, mas o mercado da saúde como um todo, né? O profissional de saúde precisa entender que não é feio ser empresário. A gente aprende na faculdade porque não tem nada de gestão, que é feio ser empresário, que é feio vender. Ganhar dinheiro é feio, né? Esse cara falou, é importante. Posso falar mais 2 minutos? Sim, por favor. Porque assim, a consciência sobre os 4 desenvolvimentos, que é o técnico, desenvolvimento do negócio, desenvolvimento pessoal, para você ser uma pessoa melhor para gerir pessoas, o desenvolvimento estratégico, não são opcionais para quem quer estar de fato num lugar diferente, e o resultado disso ele é fruto de 8 comportamentos. E se é comportamento, não depende de mais ninguém. Então, o primeiro comportamento é você decidir que vai, que é pagar o preço. Segundo, é disciplina. Disciplina é o nome do jogo. A regra é o terceiro, que é ter foco. Então, a pessoa que não coloca na agenda uma coisa, ele não cumpre, ele não está totalmente dedicada com a consciência da presença integral, ela não performa por culpa dela. Quarto, compromisso com o seu aprendizado. Então, não adianta assistir a aula e depois passar para a próxima. Peraí, o que eu aprendi? Eu aprendi, volta, eu vou aprender. Quinto, aplicar o que aprendeu. Sexto, fazer com vontade. Sétimo, ser consistente. Fazer isso toda semana. E oitavo, ser resiliente. Para quando tiver alguma coisa estando fora do teu escopo, você entender a tua estratégia de longo prazo e saber contornar isso. Se você mistura isso com o ambiente certo, não tem como dar errado. A gente é a média das 5 pessoas que a gente mais anda e deixa de nos influenciar. Então, se você está toda semana com a galera para falar do Mengão, do Vasco, do Corinthians, do Palmeiras, vou falar disso. Agora, se você está toda semana, como eu falei do Mastermind, com pessoas que estão trabalhando o nível máximo de mentalidade empresarial estratégica, o resultado é outro. Então, se você pensar ao longo de um ano, 52 semanas depois, você tem muitas mentes transformadas em várias ideias ali sendo colocadas em prática. Então, o ambiente, você escolhe qual é a mesa que você senta. E isso se controla. Com